Olá, professor, tudo bem? Eu me chamo Amélis Amorim Brandão, faço parte da equipe juntamente com Betânia Fontana, Gabriele da Conceição, Galileu Menezes, Graciela Pinheiro, Jamilton Oliveira, Cauê Ribeiro, Thalita Arruda e Vitor Portela. No nosso trabalho, discorremos sobre o tema Relação Consumeristas, Preços Abusivos durante a pandemia. Foi possível constatar que o direito do consumidor ele está garantido na legislação brasileira, na nossa Carta Magna na Constituição Federal de 88, bem como no Código de Defesa do Consumidor. Percebemos também que neste período de pandemia, as relações consumeristas ficaram muito evidenciadas, principalmente no que tange aos valores sociais. A vulnerabilidade social e a diferença social que existe no nosso país ficou ainda mais evidenciada através da pandemia do coronavírus, bem como o alto índice de desemprego. Tudo isso causou aumentos abusivos em determinados itens, em determinados produtos. Isso porque o desemprego e essa vulnerabilidade social ainda mais aflorada trouxe uma grande falta de insumos ao mercado, uma grande falta de matéria-prima, o que fez com que alguns produtos acabassem tendo um preço muito abusivo, tendo um acréscimo muito abusivo em seus preços. Houve também uma repercussão sobre este tema nas ações do governo federal, nas ações de fiscalização deste governo. E quais foram federal nas ações de fiscalização deste governo? E quais foram então essas ações? De fato, foi possível perceber que em determinadas situações houve uma fiscalização sobre este aumento abusivo desses preços. É perceptível ver que em determinados estados, com a distância muito pequena de um para o outro, há um aumento abusivo e uma diferença de até 1000% em determinados produtos. E o governo federal, então, efetivou esta fiscalização. Infelizmente, não foi algo que trouxe muitos pontos positivos, porque este grande abuso de preço, ele ainda continua. Esse acréscimo grande demais, ele ainda continua, ainda é evidente em determinados produtos. Há também os princípios do Código de Defesa do Consumidor, sendo que a vulnerabilidade do consumidor, que está disposto no artigo 4º, no inciso 1º da Lei 8.078 de 1990, ela dispõe sobre a proteção do consumidor. Há também o princípio da harmonia nas relações de consumo, disposto no próprio artigo 4º, dessa vez no inciso 3º. A fé objetiva, que deve fazer parte do agir, deve compor os parâmetros de lealdade e de honestidade em que as pessoas que estão envolvidas nesses processos precisam ter. Existem os julgados e as ações que violam o artigo 39 e o inciso 10. E esses julgados eles têm acontecido no sentido de condenar essas práticas abusivas, provocar a alta e baixa de preços de mercadoria, de títulos públicos, de valores ou de salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício é uma violência a nós consumidores. A proteção do consumidor aqui no Brasil, ela tem fundamento constitucional, sendo que a própria Carta Magna ela ordenou ao legislador que criasse o Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC. Essa proteção se dá em virtude da situação de vulnerabilidade do consumidor e das repercussões sociais, econômicas e políticas que esse fato gera, sendo o Código de Defesa do Consumidor uma norma de ordem pública e de interesse social. A defesa do consumidor ela se torna necessária em razão das transformações culturais e históricas, pelas quais o processo de produção e circulação de despesas passam até chegar ao atual estágio de globalização. Encontra-se também o consumidor com uma posição notável de desvantagem diante das grandes empresas, gera, sendo o Código de Defesa do Consumidor uma norma de ordem pública e de interesse social. A defesa do consumidor ela se torna necessária em razão das transformações culturais e históricas, pelas quais o processo de produção e circulação de despesas passam até chegar ao atual estágio de globalização. Encontra-se também o consumidor com uma posição notável de desvantagem diante das grandes empresas, até mesmo as multinacionais. Então, infelizmente, este processo de pandemia,
ele não traz de evidenciado apenas a percas de vidas de algumas pessoas, mas esses acréscimos abusivos em alguns produtos, em alguns materiais. E são materiais necessários à nossa sobrevivência durante todo este processo. Obrigada, professor. Obrigado por compreender e por nos aceitar de nós esse vídeo ao invés da aula ao vivo, visto que nós tivemos problemas nesse sentido.